Alô, amigos do canal do Professor Dida. Hoje o Churrasão e mais uma aventura, né? O churrasco de amigos do futsal, da bola, né? E os nossos dois anfitriões, né? O Gonha e o Iso. Gonha, tudo bem? Tudo bem, Jussão, tudo bem? Estamos aí hoje nesse domingo maravilhoso aí, que essa chuvinha aí que estamos precisando, né? Vamos aí reunir os amigos da antiga, do futsal, da bola e umas amizades recentes também. Vamos aí fazer uma confraternização aí hoje. Iso, fala um pouquinho do local, né, da confraternização. Satisfação estar contigo e o Gonha, toda essa equipe aí no Churrasão. Oi, Gilson, tudo tranquilo. É um prazer muito grande de participar e ter vocês aqui. O nosso intuito é reunir os antigos e os novos, os velhos e os atuais. A gente tinha um parceirão nosso que infelizmente não está mais conosco, mas que foi o fundador, o idealizador dessa ideia aqui, da gente fazer uma turma de amigos nossos da antiga com a turma do irmão dele, mais novos. E a gente hoje tenta reerguer essa nossa junção de final de ano em prol desse grande amigo nosso que já nos deixou. Mas é um prazer enorme de ter a tua pessoa aqui. Até a gente já tinha convidado o Dino, infelizmente ele não pôde, porque problemas pessoais aí, mas é uma satisfação muito grande de estar aqui, te recebendo aqui e fazendo esse programa contigo. Da mesma forma. Gonha, fala um pouquinho da estrutura desse local aqui, né? Eu particularmente não conhecia, mas achei, né, excelente. Aqui é a Prime DGT aqui. Isso aqui é um local de lazer, né? De esportes. Nós temos 3 quadras de society, temos 8 quadras de areia para praticar vôlei, futevôlei, beach tênis, que são uns esportes hoje que trouxe tanto a pessoa, o jovem, o pequeno de 8, 9, 10 anos, até a pessoa de 50, 60 anos, que tem turmas aqui, tanto do beach tênis, como do vôlei, como do futevôlei, que isso aí abriu um leque. Como é um esporte novo, então ele não tem idade. E o importante é, como o cara diz, esporte, cultura e lazer. Esse espaço proporciona isso. Só procurar na internet, né? Prime DGT. Prime DGT. Prime DGT. Fica praticamente no mesmo caminho da Sete Campestre, né, do Clube Dores. Na rua Pedro Santini, 1633. E funciona toda semana? Toda semana, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não, e a meninada pode fazer o churrasco, tem, né, a bebida. Não, aqui nós disponibilizamos de 7 churrasqueiras. Temos um salão de festa também para quem quiser fazer seu aniversário, a confraternização da sua firma. Então, esse aqui é um espaço ideal hoje. E tem a bebida gelada, suco, refri, o que precisar temos na Copa aí. O pessoal também, né, no nosso tempo mais antigo lá, o pessoal dizia, vai, dá para molhar os pés? A nossa geração já não tinha toda essa estrutura que existe hoje, né? Mas aqui como a gente diz, é de um parceiro nosso, e toda e qualquer junção, alguma coisa que a gente tem, a gente vai fazer aqui com ele. Porque tem tudo aqui. O que hoje, assim, o que tu pode dizer que tu vem para jogar bola, faz o teu churrasco com a tua família, tem a quadra de beach tênis, a quadra de vôlei para todo mundo participar. Sempre lembrando, né, que o Churrasão, ele tem, né, a parceria da Pia Esportes, né, do amigo Henrique Antonello, né? O amigo Henrique Antonello, na faixa nova de Camobi. O Zeco está chegando também, né? O Zeco vai se somar à nossa equipe aí, né? E o Guilherme Superti vai ajustar lá, Guilherme, né? Como é que fica aí a nossa bancada, né? Dá para prosseguir. Vou saudar o Zeco, então, participando desse Churrasão aqui conosco. Tudo bem, Zeco? E aí, Jus, tudo jóia? Tudo tranquilo? Prazer estar conversando contigo, revendo os amigos.
Acho que é um evento que a gente faz todos os anos e a tendência é cada vez mais trazer pessoal que já jogou futsal em Santa Maria para confraternizar e rever os amigos, que é isso que é mais importa. E essa amizade vem desde a década de 90 e ela começou nas quadras, né? Isso, com certeza. Eu e o Iso, principalmente, que jogamos juntos desde o juvenil do Veículos Possobon. E dali para frente nós continuamos nossa amizade e os outros, alguns, foram embora de Santa Maria. Então esse momento é o momento que a gente oportuna de tentar reunir o máximo de pessoas conhecidas, né? Que já jogaram, que participaram e outros que vieram depois. Mas isso que importa é isso, que a gente está conseguindo reunir bastante pessoal aí que já jogou futsal. Pergunto para vocês, né? Quais os momentos que vocês lembram mais, né? Eu lembro da Associação Santa Maria, lembro da Transporte Sul e lembro também, principalmente, do Job, né? Então, gostaria aí que vocês falassem aí desse período de grandes vitórias, né? Houve derrotas também, mas as grandes vitórias existiam e, sobretudo, a amizade. Isso. Cara, é muito importante. Até agora nós estávamos conversando com o Rodrigo ali, quando que a gente começou a jogar junto? A gente começa a lembrar do tempo, né? Nós começamos, o Zeco falou que passou bom antes, nós jogamos no salão universitário, do nosso amigo Punch. Ah, o salão. Ela que promovia os jogadores, daí na hora que você no Parecido Punch. os jogadores eram negociados com a equipe. Hoje foi marcante no futsal, falar no futsal, antigamente não fazia. Mas a gente começou lá e depois nós fomos para o Posobon, tinha um time muito forte que jogava no estadual. E isso eu acho que eles estavam muito importante na categoria de base, o time chegando. Tinha um incentivo a mais, eu quero jogar a luta, eu quero jogar o futsal daí. E aí depois a gente foi para extinguiu o Posobon. E aí abriu um break novamente para nos ensinar a ler. E aí foi onde a gente começou a entrar. Então foi muito importante. Tinha estatística na lei, era muito forte. A gente não chegou a pegar essa época forte do adulto, assim. Mas o juvenil era forte. O adulto era forte. E era muito importante. Eles, por exemplo, aí depois veio lembrando, teve países, depois a gente jogou a associação, a gente jogou a classificação brasileira, aí veio o jovem. O jovem, obviamente, foi o mais marcante, mas foi um excelente campeonato. O equipe não tinha, financeiramente, não era muito bem, mas a gente brigou de igual para igual com grandes times aqui. Eu conto sempre, não sei se tu, mas nós tínhamos 10, 12 times. E tinha 6 times muito fortes, os melhores jogadores do Brasil jogando no Sul. E a gente conseguiu virar com eles depois, conseguimos lutar com eles de igual para igual. Então é gostoso a gente lembrar desse jogo. O que lembra dessa época? Gilson, como eu sou mais novo, né? Os aí já são veteranos, então eu sou daquela geração mais nova. Eu me lembro bons momentos, tipo ver principalmente o Corinthians, né? Que era a casa da Job, lotado com, sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, jogando de igual com a CBF. Foi um 6-4 espetacular, que eu chego até a me arrepiar. Eu lembro desse jogo aí. E valia a taça Cidade de Santa Maria de 1997. Ó, tu vê, hein, José? Eu já não tenho toda essa... Ginásio do Corinthians. Ginásio do Corinthians. Mas, então, são lembranças que eu tenho certeza que hoje muitos torcedores que acompanhavam o futsal têm essa lembrança, que isso aí ficou marcante na memória de cada um. Então eu só tenho a agradecer por conhecer, não vou citar muitos nomes aqui, mas essa turma do futsal, porque isso aí me inspirou e me inspirou como pessoas, porque essa amizade que nós temos aí, tem uns que o cara não convive, mas por mais que não é o dia a dia, quando se encontra, a amizade sempre prevalece. Zeco, né? Ele chamou de veterano aí, né? Mas tu e o Iso aí fizeram essa base, vamos dizer assim,
né, das principais equipes aí de Santa Maria com outros jogadores, né? O que tu lembra da época, né, de Associação Santa Maria, Transforte Sul, Job? Olha, era uma época que o Corinthians, né, o CDM aí lotavam. São épocas que ficam na lembrança como épocas muito boas, né? Na verdade, o futsal de Santa Maria era forte, porque só o Cidadino de Santa Maria naquela época, eu era juvenil, o Cidadino adulto ali, trazia jogadores da região toda aí para jogar o Cidadino de Santa Maria. Então aquela época a gente lembra como se inspirava, né? Realmente quem era juvenil se inspirava, porque tinha as equipes de adulto, então se interessava mais pelo futsal. Hoje em dia tem equipe adulta em Santa Maria, mas não é como naquela época, né? Que era o remunerado, que eram pessoas que traziam bastante gente de fora. Mas enfim, eram momentos que passou, mas muitos momentos marcantes, né? Como quem jogou, lembra muito bem disso aí e guarda na memória como um grande futsal do estado foi Santa Maria. Só lembrando dessa época, tu falou ali da época do Job, o Gunha falou, né? O ginásio lotado. Eu lembro que tinha um campeonato de seleções de estados. Aí veio uma seleção do Rio Grande do Sul jogar conosco aqui, não sei se os guris vão lembrar disso. E a gente jogou de igual para igual os dois times. E até tem um narrador da época que dizia assim que quem esteve no Corinthians para ver a seleção gaúcha foi ver a seleção de Santa Maria, porque o Guto mesmo foi muito bem. Era o nosso goleiro na época lá. Então isso é gostoso de saber que a gente viveu essa época aí. Então fica uma memória gostosa dessa época. Tem essa história lá. Chamar o Rodrigo. E daí, Gonha? Tá saindo aí o Zeco, né? O Zeco tá saindo ali, né? Vai chegar o Rodrigo ali também. Né? Aqui a troca é ao vivo, né? Rodrigo, satisfação em tê-lo conosco aqui no Futsal Razon, canal do professor Dida, né? Continua fininho e jogando muito bola, tudo bem? Tudo bom, Gilson? Primeiro, obrigado de estar aqui com vocês. Uma saudade demais, cara, de encontrar essa turma aqui. E eu queria, antes de mais nada, cara, dar um parabéns para ti, pro Dida. Vocês foram pessoas, entre outros tantos, né, mas fundamentais para o futsal de Santa Maria. Então agradeço a amizade e ter vivido esse mundo do futsal aqui em Santa Maria nos anos 90, começo dos anos 2000 ali também, e até hoje, né, cara? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Por onde anda o Rodrigo hoje? Ainda dá tempo para bater uma bolinha ou não dá? Sabe que hoje eu tô no mundo da educação física, trabalho lá em Porto Alegre, numa universidade. Hoje eu saí um pouco da prática, eu estou na pesquisa, tentando entender o que a gente fazia em quadra. E, claro, acho que a gente acaba vendo mais do que jogando. Acho que o futsal deixou umas marcas no meu joelho aí que a coisa não tá tão simples, então não tem mais como jogar mesmo, aquela coisa sistemática assim. Aí de vez em quando a gente dá uma brincadinha, mas o negócio é estudar mesmo futsal hoje. E a questão relativa aos treinamentos, como é que era, a preparação, os técnicos, a parte física, os jogos, a torcida, muita viagem também, né, Rodrigo? Eu estava falando com o Zeca, eu acho que a gente foi privilegiado de ter o Dida, por exemplo, assim, em várias temporadas o Dida foi meu preparador físico. E a gente estava falando agora, se a gente se mantém fazendo atividade física ao longo da vida, mesmo depois de atleta, até hoje parece que essas sessões do Dida lá ainda estão fazendo efeito, sabe? Então, esse era um profissional, é um grande profissional, mas na época do sentido de aplicação, assim, ele foi fenomenal. E, cara, era aquela vida que na época a gente adorava aquilo, né? Mas se tu for pensar hoje, né? A gente trabalhava, puxado demais. E os treinamentos, eles eram intensos. O professor Leonardo Couto, mestre, né, que a gente chama, adorava, treinamento e não tinha horário. O professor era talvez assim, eu estava falando com o Zeco agora também sobre isso. A capacidade dele de tentar chegar à perfeição era um negócio incrível, assim. Então nós
tinha as jogadas que a gente tinha que fazer lá, enquanto não ficava perfeita a jogada, ele não sossegava. E nos cobrava que aquilo ali acontecesse em jogo. Então, acho que a gente teve uma vida num período que não existia. Nós éramos profissionais do futsal, talvez não com uma estrutura profissional no sentido financeiro, mas acho que a gente viveu uma transformação do futsal profissional em Santa Maria. De ter uma carga de treinamento, de ter pessoas que nos exigiam o máximo, assim, pra gente... Agora eu tava ali falando com os meninos, contando de um jogo com a CBF que a gente ganhou, pô, imagina, né, a gente ganhar da CBF naquela época. 6-4, né, e daí o vice-prefeito da época, Marineu Ziani, teve que entregar a taça da cidade de Santa Maria para a equipe do Job. Então aquilo ali é uma recordação, tu vê, é como se hoje a gente ganhasse, agora o Jaraguá foi campeão, né, da Liga Nacional de Futsal, é como se um time de Santa Maria ganhasse do time de Jaraguá, e não as brincas, né, pô, jogo pegado, tava contando ali, os guri contando ali de marcar o fininho, marcar o choco, pô, o negócio era bom, mas foi bom, saudade. Muito bem. Jogava pouco esse rapaz aqui, Gonha, Zeco, o Rodrigo? Não escutei. Jogava pouco esse rapaz, cara. Não jogou nada. Tá louco. Não, tá louco. O Rodrigão brincava mesmo. Como eu fui era juvenil e subi pro adulto ali, com o professor Leonardo, que me deu um abração pro professor Leonardo aí, que me deu essa oportunidade. Cara, foi o meu aprendizado, o pouco que eu pude aprender. Rodrigo, Gilson, Zeco, Iso, tantos outros, Domênico, Camarão, cara, é uma galera aí que o cara vai falar, vai deixar alguém de fora. Mas Rodrigão aí, sem dúvida nenhuma, foi um excelente, e é ainda, né, jogador e pessoa e como amigo também. Tinha ainda o Lourenço, tinha o Emerson. É o que eu digo, cara. O Beto. Não, cara, essa gente, assim... Tafa no gol, Guto, né? Guto, nossa lenda do... Cara, como eu digo, o cara vai falando aqui, meu Deus, vai puxando. Nos pegou de surpresa, né, Justo, também, que agora, o ano que vem eu te prometo que nós vamos dar mais uma relembrada e daí nós, com certeza, esse programa vai explodir, porque... Tem coisa aí, tem coisa boa aí pra nós. A surpresa é boa porque, né, mexe. Mas, com certeza, nós não esperávamos. Eu tô muito feliz mesmo. Reunir essa galera aí e outra, né, tua presença aí, então... Eu é que agradeço. Zeco, né, me disseram que tu empregava o Rodrigo, né, em alguns momentos, o Iso, né, o Gonha corria por vocês todos, né, como é que era isso? Cada um fazia a sua parte, né? O Rodrigo muito técnico, via muito bem o jogo. O Rodrigo nem tem que se comentar, né? Questão de jogador. Era completo, né? Jogador completo. Poderia jogar tanto de ala como de pivô. E fazia bem essa função. E outros carregador de piano, né? Era eu, o Gonha, o Iso. Esse tinha que correr e marcar por eles, né? E ele entregava a bola para eles, sabia o que fazer. Rodrigo, relembra, né, para o pessoal mais novo aí as tuas passagens pelo futsal, né, além de jogar aqui em Santa Maria, né? Eu comecei na Enxuta, e a Enxuta quem me levou foi o Neco Vaz e o Edgar. Me deram a oportunidade de ir lá fazer um teste, fiquei, aí joguei uma temporada lá, e junto com o Sandro Covero. E da Enxuta, eu fui pro Uruguaianense, fiz 2 temporadas no Uruguaianense, ficamos em terceiro no estado. Aí de Uruguaiana, vim para Santa Maria. E aí pegamos raízes ali, começo do futsal ali nesse período, né? Pós... Associação Santa Maria. Associação, porque é o período pós-Possobon, assim, né? E em termos de estadual. E... acho que a SPOC é antes, né? E SPOC é antes, depois... Mas Associação Santa Maria. E aí eu acabei ficando aqui nesse período e fiz a faculdade de Educação Física até o final do job, né? O job aí, finaliza o job ali e eu ando... passei um ano, tentei lá, fui para Espanha, fiquei um ano lá, voltei, daí eu tava contando pro Zeco,
que joguei com o professor Leonardo em Seberi, na Série Prata, e acabei encerrando minha carreira na UPF, em Passo Fundo. Então foram acho que uns 10, 12 anos aí de futsal, mas assim, foi bonito, período bom da minha vida. E aí a gente tem que estudar, né, Gilson? Não, e os boletos chegam também. Os boletos chegam, o futsal ainda não era um esporte que dá a possibilidade da gente fazer nenhum pé de meia, né? E aí fui estudar, fazer essas coisas, mestrado, doutorado, mas eu acho que o futsal, eu digo assim, foi uma segunda faculdade para mim, sabe? Tive a faculdade, a gente faz o curso lá, a graduação, mas a convivência com pessoas, né, como o Zé, o Iso, o Gonha aqui, né, a gente vai nominar todo mundo, aprender a conviver com pessoas inteligentes, diferentes e com profissionais como o Dida, o professor Leonardo, isso aí, né, como Gilson Piber, né? Eu falo, Gilson, tem um papel fundamental no futsal de Santa Maria. Então, eu acho que foi uma segunda graduação para mim o futsal em Santa Maria. Certo, tu também andaste aí por várias equipes, né, na região. Claro que a questão familiar, né, pesou para te continuar em Santa Maria, até a parte, né, dos negócios, da sobrevivência, né? Conta um pouquinho também das tuas passagens aí, porque o pessoal de Santa Maria jogou em inúmeras equipes, não só na região, né? O que tu lembra mais dessa época, desse tempo e das equipes aí, né? Não era muitas vezes um regime profissional, a estrutura, né, não era ideal, mas se tinha, né, amor à camiseta, ao grupo de amigos. Fala um pouquinho o teu sentimento. Realmente, por exemplo, assim, na época do Jovem, o Jovem era uma equipe que treinava em 2 turnos. E eu trabalhava, eu só treinava um turno. Eu era um dos únicos que eu acho que só treinava um turno só. Então, quando a gente foi acertar, eu disse, olha, eu só posso se for assim. Eu trabalho, tenho meus compromissos e só posso treinar um turno. Se dá, se não dá. E assim fiquei. E aí, dali pra frente, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Aí acabei montando uma empresa, né? E trabalhei mais um pouco no escritório. E aí comecei a conviver, mas aí nunca pude sair de Santa Maria para jogar profissional por causa disso, por causa da empresa que eu tinha montado. Graças a Deus consegui um bom tempo conciliar e algumas equipes da região aí a gente ia, como não tinha regime profissional, treinava uma vez, 2 por semana e depois ia só para os jogos. E aí eu consegui muito conciliar com isso. Time de Agudo, São Cepé, Sobradinho. Então a gente ia por volta aí na região mais perto, onde a gente tinha como se deslocar e voltar no mesmo dia. Rodrigo, qual a diferença, né, do futsal daquela época, do futsal de hoje? O Brasil continua forte, né? Teve aí algumas dificuldades em alguns períodos com a Espanha, com a Itália, com Portugal, com a Argentina, mas retomou seu espaço, é campeão mundial no masculino e também no feminino. O que tu consegue dizer a respeito das duas épocas e a comparação desse processo todo? Agora eu estava assistindo a final da Liga agora, até conversei com o Lenísio, que é diretor do Jaraguá lá, e eu acho que tem uma diferença assim, eu acho que o futsal a gente teve um lance ali que tinha uma jogada que o professor Leonardo organizava pra gente, que era uma bola de paralela, a gente jogava no ala e fazia uma troca lá e a gente caía uma bola na paralela. Na final agora os caras fizeram a mesma jogada. Então eu acho que do ponto de vista do pensamento de jogo, eu acho que ele é parecido, sabe? Mas há uma diferença que eu acho que gerou do tempo que a gente jogava para agora, que é o tamanho da quadra. Eu fui brincar numa quadra de 20 por 40. Que é o padrão oficial, né? Então é um outro jogo pelo tamanho da quadra. Então, tinha a quadra aí de 34 por 17, por 16, isso aí. Então a gente jogou num futsal que as movimentações eram parecidas com a de hoje, só que hoje, se tu não tiver uma condição física, não tem como jogar, porque é muito espaço no jogo, e a pressão de marcação ela é alta sempre, então assim, eu acho que é um jogo que mudou fisicamente.
mas do ponto de vista do pensamento de jogo, umas bolas de pivô, elas estão acontecendo. Era o que a gente fazia, o Zeca era um craque nisso, né, quando eu jogava de pivô, assim, de receber uma bola no pivô, ele vinha bater no pivô. Hoje a gente também está enxergando esses mesmos lances assim no futsal. Só que como o espaço é muito grande, se eu erro um lance, o retorno é muito longe. Tu tem que correr demais, cara. Então eu acho que hoje não teria como pensar numa estrutura de um time que treina um turno, por exemplo, numa quadra de 20x40. Não tem como competir. Eu acho que a diferença principal é isso, sabe? Tá no quesito da condição física, assim. Do ponto de vista do jogo, eu acredito que as coisas, no meu ponto de vista, elas têm coisas muito similares ao futsal que a gente jogou. Eu tenho uma avaliação, assim, que com as quadras menores, o jogador técnico mais habilidoso, ele aparecia mais. E hoje, além de ele ser habilidoso, ele tem que ter essa força física, né, para acompanhar. É o sentimento de vocês também? O que tu acha, Zé? Eu vejo assim, ó, que hoje existe o habilidoso no futsal. Só que como as quadras são maiores, o tempo de recuperação do adversário é diferente. Antigamente nas quadras pequenas tu dava um drible e o cara já ficava para trás. Ali tu dava seguimento na jogada e concluía. Hoje em dia tu dá o drible no cara, daqui a pouco o cara tá no teu pé. E outro tem muita cobertura. Muita cobertura pela dimensão da quadra, né? Então, e o goleiro hoje é elemento fundamental, né? Também, o goleiro é mais um, né? Porque ele joga com os pés como um jogador de linha, né? Então hoje o goleiro que tem esse fundamento, ele tem um valor enorme dentro da equipe, porque ele trabalha igual os jogadores, né? Um bom passe, se posiciona direitinho. Então a maioria das jogadas hoje são criadas em cima do goleiro, contando com o goleiro no ataque. Cobertura, né, Zeco? Cobertura, tu deixava um para um, tipo, eu lembro, nós estávamos falando agora o Lourenço, o Gilson, que eram os caras que pegavam no 1 para 1 na ala. Tipo, esses caras, o goleiro não ficava fazendo cobertura. Hoje o goleiro tá fazendo também cobertura, eu acho que essa coisa dos sistemas de marcação melhoraram também. Ficou dinâmico, né, por isso, porque o goleiro é um jogador a mais tanto para atacar como para defender. Naquela época já tinha o Beto e depois teve o Dunga, que era eu chamo de goleiros chutadores, né? Que ajudavam também. Sim, na época do Leonardo, por exemplo, que eu joguei de Sobradinho, nós tínhamos um escanteio que era só o Beto que arrematava. Então, e cansou de fazer gol, fez vários gols naquele campeonato de chute de meio da quadra, pegava bem na bola, né? Então sabia usar o goleiro que chutava bem. Mas esse já é mais à frente, né? Isso é depois, esse com o Beto já é mais recente, né? Ou sim. Não? Não, o Beto já é mais recente. Mais recente. Pode dizer que o professor Leonardo já era um visionário naquele tempo? Sempre foi, né? O Leonardo, não tem que se dizer, um estudioso do futsal. Eu acho que desde quando tinha 6 anos de idade já começou a estudar futsal, pelo jeito, pelo que você sabe. E deve estudar até hoje, claro que não praticando, não tá na beira de quadra, mas com certeza é um que tem. Se tu conversar com ele, vai te dar muitas ideias hoje, com certeza. Se tiver algum treinador que quiser conversar com ele, vai tirar boas ideias dele. Eu estava falando, essa jogada que o Jaraguá fez agora na final, o professor Leonardo, ele organizou nosso time para fazer essa mesma jogada. Então acho que ele foi um cara que pensou o jogo diferente, estava na frente do tempo, e o sucesso que ele teve como treinador, tem acho que um pouco disso, né, dessa coisa de querer que a jogada acontecesse, bola de escanteio, ele tinha que fazer as jogadas, cara. Então era... A repetição nos treinos é uma coisa impressionante, né? Ele fazia repetir, sei lá, 10 vezes, enquanto não tivesse perfeito o tempo da bola, é o que ele dizia, você faz como você treina e depois só no jogo só você faz de novo. Deu, tá certo, tá tudo certo. Realmente o Leonardo foi uma pessoa que, uma pessoa que deve estudar futsal até hoje. Eu não acredito que ele, pelo que gosta do futsal, deixou de estudar, jamais. Não está praticando, mas com certeza uma pessoa que tá ali, se tu conversar com ele, ele conhece todo mundo do futsal, conhece os jogadores até hoje, conhece as equipes, sabe como as equipes jogam. Então é um marco de Santa Maria impressionante. Eu quero que vocês deixem uma mensagem, né, olhando para a câmera lá, para o professor Leonardo e para os amigos. Né? Eu também fiquei muito triste com a perda do Guga, né?
o Guga teve um problema sério de saúde, né, lutou, mas né, não conseguiu superar esse problema. Então, gostaria que vocês, lá nesse encerramento né, do Futsal Razão especial aí, né, fizessem aí, deixassem uma mensagem. Bom, eu acho que assim, ó, eu acho que o Dida, o professor Leonardo, especificamente essas duas pessoas têm um papel na minha vida, assim, de professores, sabe? Pessoas que mudaram a minha vida através do futsal. Então, eu não tenho palavras para agradecer o quanto essas pessoas foram importantes para mim. Agradeço a toda a comunidade de Santa Maria que sempre valorizou o futsal. E obrigado, Gilson, pela oportunidade de estar aqui. Cara, eu estava falando agora, o Guga criou um evento que a gente vem para vir no final do ano. E o ISO agora potencializou essa história da gente ter voltado. E eu vou voltar, todo ano que tiver eu vou vir aqui para encontrar com vocês e relembrar essa turma do futsal. Então, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui e que todo mundo fique com Deus, que seja um baita final de ano, saúde, felicidades e em 2026, lá em dezembro de 2026, a gente se encontra de novo. Muito bem. E daí, Zé, com a tua mensagem aí, olhando lá para a nossa câmera lá. Fazer um agradecimento especial à tua pessoa, né, que vem aqui fazer esse trabalho aqui, conversar conosco e relembrar os velhos tempos de futsal. Agradecer aos profissionais que a gente trabalhei com vários, mas alguns marcantes, tipo o Leonardo, o Dida. Então essas pessoas que alavancaram o futsal em Santa Maria, dar um parabéns a eles por trabalhos que eles realizaram e deixaram esse legado de Santa Maria aí. Parabéns a todos e um próspero ano novo a todos, felicidade, que se Deus quiser, o ano que vem a gente estará aqui de novo reunido e conversando novamente. Se tu tiver a oportunidade de vir aqui, talvez venha outros que não estão hoje, então talvez a gente consiga reunir mais pessoas que passaram por essa época aí. E um agradecimento, feliz ano novo a todos aí. Ok, obrigado Rodrigo, o Zeco, o Iso e o Gonha que também estiveram aqui. Né? São memórias do futsal de Santa Maria. O Futsal Razão especial fica por aqui. Agradeço ao Guilherme Superti hoje nas gravações, a nossa equipe técnica. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Grande abraço, até lá!